sejam bem-vindos à sala de inovação patrocinada pelo Itacer. O Itacer é um instituto de tecnologia em alvenaria cerâmica racional. Quem aqui já conhece o Itacer? O Itacer ele é formado pelos 12 maiores produtores de blocos cerâmicos do estado de São Paulo. E nessa oportunidade que o ENIC nos deu, de estarmos com essa sala, nós estamos quebrando alguns mitos que foram levantados sobre a alvenaria cerâmica. Muitas coisas que a gente ouve por aí, será que é verdade? Será que é tudo isso mesmo? Ou será que não é nada disso? E nessa semana nós estamos aproveitando a oportunidade para quebrar alguns mitos que existem, né? E nesse momento, aqui às 14, estamos agendados para falar sobre... O bloco cerâmico ele oferece superioridade no desempenho térmico. Será que é verdade? Será que realmente o bloco cerâmico retém calor? Ou será que não é nada verdade, né? E aí eu gostaria de chamar aqui no palco o Cristiano Scapinelli. Ele faz parte da Cerâmica Gresca, do Grupo Itacer. Boa tarde a todos. Bem-vindos novamente à sala aqui do Inovação do Itacer. A gente fundou o Itacer depois que a gente fez uma pesquisa de mercado e constatou que tem muita dúvida mesmo sobre o uso do bloco cerâmico. E, para isso, a gente está tentando fazer um trabalho de divulgação através do Itacer. Eu vou chamar meu amigo André aqui para falar um pouco desse mito do bloco cerâmico, se ele oferece ou não um desempenho térmico superior. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Nós criamos o Itacer justamente com esse intuito de, como diz até o nosso próprio slogan, educar o presente e construir o futuro, né? E o propósito que nos uniu, o propósito comum do Grupo Itacer, que é a junção dessas 12 empresas, é justamente trazer o que é mito, o que é verdade, e combater, né, informações falsas, combater situações que são, muitas vezes, sempre falaram isso e aí acaba virando uma verdade e muitas vezes não é. Então, estamos aqui hoje com uma oportunidade maravilhosa de estar aqui no ENIC, né, dentro do evento aqui da FEICOM, e tratar sobre um tema que a gente ama muito, né, que seria o desempenho térmico. Eu acredito que é um tema até de certa facilidade para falarmos em relação a bloco cerâmico de furo vertical, até porque eu acredito que talvez, dentre todas as vantagens do nosso sistema construtivo, que são muitas para habitação, para construção habitacional, para construção residencial, talvez o desempenho térmico é o que tenha mais unanimidade aí, realmente de aceitação e de esclarecermos aí, ou confirmarmos que é uma verdade e não um mito o nosso tema aqui da palestra. Blocos cerâmicos oferecem superioridade no desempenho térmico? Vamos mostrar a vocês. Eu preciso aprender a usar esse negócio aqui, eu não sei como é que passa. Esse aqui. Perdão a falha. Esse aqui? Ah, o de cima. Aí, muito obrigado. Bom, vamos lá. Em relação ao tema aqui, blocos cerâmicos estruturais, superioridade no desempenho térmico. Alguns conceitos principais desse tema que norteiam a norma de desempenho, que é o que diz aí e esclarece, né, o que a gente está dizendo aqui. No caso, né, a condutividade térmica, né, esse é um conceito bastante importante da gente entender, que seria a capacidade, né, de um material reter ou dissipar o calor. E, enfim, tem um cálculo simplificado que é feito para medir a condutividade térmica. E o que seria exatamente, né, a condutividade térmica? Seria a capacidade de isolar ou não isolar calor que um certo material tem. Então, no caso, a gente consegue exemplificar de forma sensorial, o que todo mundo aqui possivelmente já teve uma moringa em casa, ou às vezes a avó já teve, etc. E a gente consegue saber que a água ali
se mantém fresca, mesmo quando tem ali um ambiente com mais calor ou com frio, enfim. Isso é algo que os nossos avós aí já sabiam, bisavós e tudo mais, né? Então, existem materiais, né, que, de repente, isolam mais, existem materiais que isolam menos. A gente tem até aqui uma comparação, né, de condutividade térmica. O intuito, obviamente, é a gente procurar fortalecer nosso produto, o nosso sistema, mas é claro que, dentro do mercado da construção civil, existem vários outros produtos, e é natural essa comparação, seja para quando vai fazer um projeto, quando vai adotar qual produto que vai ser utilizado, e etc. E acaba que uma comparação direta que é feita constantemente é entre o bloco cerâmico estrutural e o bloco cerâmico de concreto. Então, pela comparação de condutividade térmica, a gente conclui, né, que o bloco de concreto transmite até 3 vezes mais calor do que a cerâmica, né, tornando os ambientes aí mais quentes no verão, mais frios no inverno, e com a necessidade de refrigerar no calor, aquecer no inverno, enfim, traz menos conforto térmico aí do que o bloco cerâmico dentro da habitação. Outra situação seria estrutura interna, né? A cerâmica retém, melhora a temperatura. Então, os blocos cerâmicos estruturais, eles possuem câmeras de ar interna, que funcionam como uma barreira térmica natural, reduzindo a passagem de calor e proporcionando conforto térmico ao ambiente. Ou seja, não só a matéria-prima traz o desempenho e traz o conforto térmico, mas também a geometria. Quando a gente pega, por exemplo, no mercado, que a gente vê muito ainda em uso no Brasil, o próprio bloco cerâmico de furo horizontal, ele tem uma geometria interna diferente e acaba sendo paredes mais finas, tendo um desenho interno que na situação térmica acaba atuando de forma diferente e não traz muitas vezes o mesmo conforto, né? É bastante comum para nós fabricantes aí de blocos cerâmicos furo vertical, desde que surgiu a norma de desempenho, que seria a 15575 de 2013 e foi sendo difundida aí de tempos em tempos, muitas construtoras ainda utilizam o bloco cerâmico furo horizontal, por exemplo, e pela situação da norma passar a exigir, o cliente passar a exigir, e, enfim, é uma situação que muitos foram forçados a procurar melhorar esse desempenho e, inclusive, prevenir problemas, né? A norma de desempenho, se você não atende ela, você está exposto juridicamente pelo seu cliente. Você foi lá, vendeu uma casa, um apartamento, e você não está de acordo com a norma, você está no risco, e há um grande risco de aparecer um jurídico procurando aí os clientes e constatar, via ensaios aí laboratoriais, uma situação fora de norma, o que é bastante perigoso. Então, essa norma ela veio realmente para regular, ela está em constante atualização, a gente procura se manter atualizado, alinhado com os principais profissionais do mercado, e assim procuramos seguir, né? Então, os benefícios, né, da estrutura interna da cerâmica diminui a transferência de calor entre ambientes externos e internos, reduz oscilações térmicas, garantindo temperatura mais estável ao longo do dia, menor necessidade de ar-condicionado e aquecimento, reduzindo o consumo de energia elétrica. Já, por exemplo, o concreto, né, por ser um material mais denso e compacto, absorve, né, o calor e transfere o calor mais rapidamente, aumentando aquela sensação térmica desconfortável dentro da habitação. Isso é bastante comum, é uma experiência sensorial. Assim, se você entrar, por exemplo, dentro da casa cerâmica que nós temos aqui na FEICOM, tudo bem que estamos num ambiente fechado, mas, obviamente, vai num local quente aqui, como a gente tem muitas regiões quentes do Brasil, aqui no estado de São Paulo, enfim, é separado por zonas climáticas, mas a gente é um país tropical e é bastante usual a gente ter situações quentes. Se você entrar, por exemplo, numa casa da Pacaembu, que usa esse sistema construtivo, e entrar numa mesma casa da MRV, que é feita com parede de concreto, sensorialmente você vai falar, cara, tem uma situação de conforto térmico muito diferente entre uma habitação e outra. Mesmo sem necessidade de nenhum ensaio, realmente o desempenho térmico ele é muito sensorial, né? Ele é aquilo que realmente que a gente sente, né? Em relação ao desempenho comprovado em normas técnicas, né, nós temos a NBR 15220, que seria o desempenho térmico de edificações,
que estabelece os parâmetros de isolamento térmico para a construção no Brasil, né? E esses estudos, eles mostram que paredes de blocos cerâmicos atingem um desempenho térmico até 40% melhor que paredes de concreto, atendendo às exigências de conforto ambiental sem a necessidade de isolantes adicionais. Isso é bastante importante aí. Numa situação que a gente tem 70% da construção civil no Brasil é uma construção popular, é uma construção econômica, a realidade de muitas famílias, de muitos usuários de imóveis, não é a de todos, aí de você poder ter ar-condicionado em todos os cômodos e tudo mais. E as construtoras também, para atender a norma de desempenho, não vão querer, além do bloco, ter que colocar um outro componente para isolar o calor e fazer algum tipo de tratamento para conseguir atender a norma. O intuito é atender a norma de forma simples, de forma econômica e de forma direta, né? Isso é uma situação bastante importante, né? Enfim, a ideia, né, que muitas vezes é passada, que o concreto oferece melhor desempenho térmico na construção, ela não é correta, né? Na verdade, os blocos estruturais cerâmicos têm uma performance térmica significativamente melhor, garantindo ambientes mais confortáveis e menor consumo energético de climatização. Uma situação que é bastante importante também, dentro da norma de desempenho, o que faz o sistema construtivo é o todo, né? Não é simplesmente o bloco cerâmico, é todo o sistema, que seria o bloco, a argamassa, o revestimento, a pintura e assim por diante. E no Brasil a gente tem, obviamente, as zonas climáticas e a habitação, o sistema completo que é ensaiado. Muito daquilo que leva também ao desempenho é a própria cor da edificação. E uma situação que a gente já presenciou por diversas vezes e a gente vê por aí é que o bloco cerâmico estrutural ele atende, né, tanto na transmitância quanto na capacidade térmica, excelentes resultados que proporcionam à habitação de poder utilizar qualquer cor na fachada da construção, enfim, da habitação que está sendo construída. O que não é verdade com outros sistemas construtivos. Vou citar um exemplo. A gente tem um especialista da área, que seria até o Alexandre Brits. Ele tem diversos ensaios, aí, diversos artigos publicados, né? Ele é professor, doutor, mestre em engenharia civil, e ele é contratado por muitas empresas para fazer consultoria de norma de desempenho. E é de conhecimento nosso um caso de empreendimento, por exemplo, na Bahia, em Feira de Santana, feito com paredes de concreto, obra já com 200, 300 unidades prontas, já certinho para entregar para os mutuários, para os usuários, e era uma habitação pintada com uma cor que a arquitetura desenvolveu na fachada, que era uma cor não muito clara, uma cor um pouco mais escura. Pois bem, foi final da obra, tudo pronto para entrega, foi feito ali, né, um ensaio, uma pré-análise, uma pré-entrega de chave com os clientes e detectaram que não estava atendendo a norma de desempenho. Resultado que aconteceu com essa construtora. Eles tiveram que pintar todas as casas que já estavam prontas, que não estavam atendendo a norma de desempenho. Se entregasse fora da norma, obviamente seria prejuízo na certa, né? Jurídico, prejuízo financeiro. E uma situação que muitas vezes, se você não se atenta no projeto, acaba não... E a gente tem o cálculo simplificado que hoje já garante isso, já consegue permitir o que é possível utilizar, o que não é possível, o que é conforme e o que não é. Então, é importante trazermos aí essas informações. O desempenho térmico, né, de vedações verticais externas não era alvo de preocupação dos diversos agentes do setor da construção civil, uma vez que não existiam as exigências de atendimento bem definidas. Tal definição ficava a critério do projetista, era algo mais abstrato. Isso aqui dá, isso aqui não dá. É o caso que aconteceu nesse empreendimento e é de uma grande incorporadora, né? Não foi um erro de uma empresa que não era profissional, pelo contrário. Mas óbvio que foi um pouco mais no início da consolidação da norma. Hoje isso já está mais enraizado e o pessoal, obviamente, já toma mais cuidado com isso. Então, a norma de desempenho, que seria exatamente a 15575, né, de 2013, estabeleceu, né, esses requisitos e critérios que independem dos materiais ou dos métodos construtivos empregados. Nesse aspecto, o projetista é livre, né, para propor uma composição de soluções que contribuam para o desempenho final da vedação. Ou seja, ele pode escolher o material que ele quiser, ele pode escolher a cor que ele quiser,
porém, ele tem que seguir as premissas da norma. A partir do momento que foi instituída essa norma, ela serviu justamente para colocar o preto no branco e garantir o desempenho da habitação. Está dentro ou não está dentro? Os sistemas de vedação vertical, de acordo com a norma de desempenho, podem ser avaliados inicialmente pelo método normativo de cálculo. Nesse método são avaliados os requisitos de transmitância e capacidade térmica, por meio do cálculo simplificado, conforme o procedimento da norma 15220. Exatamente o que eu já citei aqui. Seria esses dois itens que compõem o tema desempenho térmico, né? Seria a transmitância e a capacidade. Em ambos, a gente vai ter, obviamente, a matéria-prima que vai fazer diferença, a gente vai ter a geometria, a gente vai ter o peso, né? São as variáveis aí que vão chegar no valor aí que aquele sistema vai trazer de desempenho. O material de referência disponível e muito utilizado por profissionais é o anexo geral 5 da portaria, enfim, onde a gente está citando aqui, 50 de 2013, que é apresentado um catálogo, né, de propriedades térmicas de paredes, coberturas e vidros. Esse material é muito rico em informações, né, porém com algumas limitações de situações. No caso dos blocos cerâmicos, né, as composições típicas apresentadas limitam-se a tijolos com furos na horizontal, como ilustrado na figura 1. Essa figura 1 aqui, realmente ela é já bastante difundida, né, dessa portaria já de 2013, e dali em diante que seguiu-se demais estudos aí. Já no bloco cerâmico, né, furo vertical, a gente tem excelentes ensaios aí com mínimos revestimentos, né? E aquilo que já foi citado, mas reforçando, né, não apenas os materiais, né, mas a geometria do bloco e as espessuras dos revestimentos, né, influenciam no desempenho final, né? Assim, apesar de tratar-se de componentes de mesmo material, ou seja, tanto, né, o tijolo baiano quanto o bloco estrutural são de matéria-prima cerâmica, né, são feitos, né, de mesmos componentes, que seria basicamente argila, né, extrusão com água, secagem, queima, mas trazem, né, para o usuário final, trazem para a construtora, trazem para o sistema construtivo um desempenho térmico bastante diferente, né? É nesse sentido, foi desenvolvido já, né, há bastante tempo o bloco estrutural cerâmico, mas ele está em constante evolução. Nós, como fabricantes, fazemos um trabalho constante de procurar saber o que a gente pode melhorar na geometria do bloco, e a gente tem profissionais aí dedicados a esse tipo de situação. Contamos aí com excelentes empresas fornecedoras de boquilha, desenvolvedores aí de novos tipos de geometria, e a gente faz um trabalho bastante importante de nível internacional, né? A gente tem aqui no Brasil uma norma de desempenho que já é, de certa forma, rígida e que já traz o que é importante, o que não é, o que atende, o que não é. Mas, além disso, a gente tem um parâmetro muito forte da norma europeia, que é mais rígida que aqui, onde a gente tem na Europa situação de um frio mais intenso que a gente tem no Brasil e, muitas vezes, um calor mais intenso que a gente tem aqui também. Então, é bastante comum, na Europa, a gente ver blocos até de espessuras maiores. Aqui no Brasil, a gente trabalha muito com espessura de 9, espessura de 11,5, espessura de 14, espessura de 19. Na Europa, é bastante comum a gente ver bloco de 25. Seria paredes assim muito espessas para conseguir atender essa variação térmica que ocorre lá maior que aqui. E a gente sempre procura entender o que a gente tem de necessidade aqui, que a gente pode buscar lá, que tem uma exigência ainda maior. E esse trabalho ele é feito constantemente, né, por nós fabricantes, pelos nossos parceiros, pelos especialistas do mercado. Uma situação importante que a gente não tem no Brasil, existe na Europa, mas em algum momento pode acontecer também no Brasil, a gente, quando vai comprar um eletrodoméstico aqui, a gente recebe lá uma classificação, né? Você vai comprar um micro-ondas, uma geladeira, tem lá classificação A, B, C, D, de eficiência energética. Vai ter eletrodoméstico que consome mais energia, que consome menos energia, e o consumidor, no momento da compra, já tem acesso a essa informação. Quando a gente compra uma casa, um apartamento, ele ainda não vem com esse tipo de etiqueta. Poderia vir com esse tipo de situação para o usuário ter mais ciência. Simplesmente, pela norma, julga-se que ele atende à norma, o que já é positivo. Porém, na Europa também, citando como um exemplo, que eles têm essa variação térmica, eles têm algumas situações
que vivem, né, uma situação mais exigente que a nossa, já existe classificação de imóvel na Europa de acordo com a eficiência energética térmica daquele imóvel. Ou seja, uma casa ou um apartamento que consegue manter ao longo do ano, tanto sofrendo um ambiente externo com temperatura muito elevada, quanto um ambiente externo com temperatura muito baixa e mantém sempre constante, esse imóvel tem a classificação A, tem a classificação B, C, D e por diante. O melhor, obviamente, vai ter a A. Isso não é simplesmente uma classificação. Na Europa, um imóvel que tem essa eficiência energética, ele tem a situação de ter maiores benefícios até para financiamento, menores taxas de juros e assim por diante. Ou seja, essa pode ser uma tendência no Brasil que a gente tem que estar justamente de olho. Nós trouxemos aqui alguns resultados, né, dessa transmitância e capacidade. A gente não quer entrar nesse mérito da fórmula e etc., para ser algo demasiadamente técnico, mas basicamente são esses itens aí que nós aqui já passamos. E o nosso trabalho é justamente, como diz o nosso próprio slogan, né, educando o presente, construindo o futuro, é trazer informação, é buscar educar realmente o mercado. E nós gostaríamos de convidar a todos aí para seguir o Itacer, acompanhar o nosso trabalho, que nós vamos buscar sempre trazer conteúdo de qualidade para educar o mercado. Pessoal, muito obrigado, uma excelente tarde a todos.